Pois bem, meus amigos, hoje nós vamos apresentar um tema que esse tema transição planetária, ele vai ser o norteador do da segunda fase do estudo da Gênese, não é? Vamos iniciar o estudo da obra Gênese propriamente dito no dia 24 de setembro. Mas o que nós vamos apresentar hoje servirá de referência para todos nós das grandes viagens que realizaremos ao estudar a obra A Gênese. E hoje, no final da apresentação, eu vou colocar um vídeo de 10 minutos e eu pediria a todos vocês que prestasse muito bem atenção no vídeo que Graça vai disponibilizar praticamente no final da nossa apresentação. Mas nós vamos falar sobre transição planetária e as relações do tema de hoje ligada praticamente a todos os capítulos do livro A Gênese que iremos iniciarmos na próxima semana. Então hoje eu vou passar aqui um slide no PowerPoint, não é isso, Graça? Eu aperto aqui o clique verde, é isso? Aqui tem uma setinha e em verde está escrito Ótimo, compartilhar. pronto. Vocês já estão me vendo aí agora, né? Ótimo, maravilha, maravilha. Meus amigos, vamos conhecer um pouco mais o nosso planeta Terra. Eu iniciaria. Onde é que eu passo aqui, Graça? Ele não está subindo. Como é que eu faço aqui? Peraí. Vocês estão vendo aí? Estão dando para ver? O microfone está fechado, Graça. Desculpe. Está dando. Ok. Está passando agora Sodoma e Gomorra. Vamos lá. Sodoma e Gomorra são duas cidades que teriam sido destruídas por Deus com fogo e enxofre descido do céu, segundo o relato bíblico. As cidades e os seus habitantes foram destruídos por Deus devido à prática porque o negócio aqui encostou, a prática de atos imorais, não é? Bom, então, isso é um texto que está na Bíblia, no Velho Testamento, de que Sodoma e Gomorra... Seu áudio de... Sodoma e Gomorra, ela foi destruída pela ira de Deus por conta das imoralidades que ocorria em ambas as duas cidades, não é? E nós sabemos que os registros mais antigos sobre grandes catástrofes que o Velho Testamento relata foi a explosão de um vulcão que lançou larvas, lançou enxofres e praticamente dizimou as duas cidades. Para o povo daquela época, para os hebreus, eles atribuíam isso um castigo de Deus por conta dos atos, das libertinagens, das imoralidades que campeava o comportamento moral e espiritual dessas duas civilizações. Portanto, de fato, houve essa explosão há 4.000 anos antes de Cristo. Então, fica aqui o registro. Depois vem no dia 24 de agosto de 79 depois de Cristo, Pompeia entra em erupção, matando 5.000 pessoas.
Pompeia era uma cidade belíssima, onde as pessoas de poder aquisitivo, como o senador Públio Lentulus, o personagem do livro Há 2000 anos, como tantos outros nobres do governo de Roma, passava as suas férias paradisíacas na cidade de Pompeia. E neste ano de 79, o senador Públio Lentulus, ele deveria estar com a idade entre 60 a 70 anos de idade. E ele foi uma dessas vítimas. Foi uma grande tragédia. E os romanos, na época, atribuíam que esta grande tragédia era castigo dos deuses romanos. Porque Roma tinha vários deuses, várias divindades. E quando ocorria esses cataclismos, ele sempre dizia que era a ira dos deuses. Quando, no ano de 1330 a 1351, a peste negra, no período da Idade Média na Europa, durante o século XIV, vitimou 75 milhões de vidas. Eu apenas estou apresentando as maiores catástrofes que ocorreram ao longo desses últimos 4.000 anos de civilização. E conforme vocês sabem, que neste período da Idade Média, a população da Terra praticamente sofreu uma perda de 60% da sua população. Nesse período da Idade Média, a população da Terra se aproximava em torno de 150 milhões de pessoas. Era a população daquela época. E a peste negra foi vitimada porque um papa daquela época mandou que matasse todos os gatos, porque a igreja atribuía que os gatos eram possuidores de Satanás, de demônio, e que os demônios se manifestavam através dos gatos. Portanto, ele baixou um decreto mandando que matasse todos os gatos no continente europeu. O que aconteceu? A proliferação dos ratos. O gato não está em casa, então os ratos começaram a passear durante uma boa parte desse período do século XIX. E os ratos eram o transmissor da peste negra, da peste bubônica, transmitido por uma pulga que vivia entre os pelos dos ratos, e esta peste negra dizimou uma parcela gigantesca, levando 75 milhões de pessoas durante 23 anos aproximadamente. A peste negra matou milhões de pessoas. E eles também iriam atribuir que se tratava da ira de Deus. Dá para vocês perceberem que sempre tem o dedo humano nos grandes cataclismos que vêm assolando a humanidade. No ano de 1755, em Portugal, e eu diria a vocês que essa data, 1º de novembro de 1755, é uma data que, para mim, pessoalmente, é muito significativo. Eu tenho uma identificação muito forte com essa data do ano de 1755. Inclusive, eu já fiz alguns comentários nos nossos estudos anteriores sobre as nossas relações com Portugal. Não só eu, mas muitos que estão aqui no grupo, não é? Temos as nossas vidas pregressas em Portugal. E neste ano, a cidade de Lisboa estremeceu com um terremoto de grande proporção,
seguindo de uma onda gigante, vitimando entre 10 a 15 mil vidas. Essa onda gigante chegou a uma altura exatamente de 5 metros de altura. O problema não é a altura da onda que chega à orla, mas a velocidade que essa onda chega, trazendo destruição de forma simultânea. E naquela época, Lisboa, após esta destruição, foi seguido de grandes incêndios. A cidade ardeu em chamas, em labaredas, e praticamente a cidade foi toda destruída, especialmente ali o cais da Ribeira, o cais do Porto, não é? E as pessoas se desesperavam. Após esta grande tragédia, Portugal teve um novo impulso, houve uma prosperidade. Prosperidade essa que iria refletir na sua colônia, que era o Brasil. Saindo de 1755, avançando no tempo, chegamos no ano de 1887, uma furiosa enchente de vários dias na China dizimou 1 milhão de vidas. No ano de 1887. Certamente, meus amigos, se naquela época existisse os celulares com as suas câmeras de alta definição, iríamos registrar os grandes cataclismos. Muitos cataclismos ocorreram sem nenhum registro de imagens, porque naquela época não tinha essa tecnologia que nós possuímos hoje, que as informações, as imagens chegam em tempo real. Mas saindo do ano de 1887, a fúria titânica da Mãe Gaia, do planeta Terra, vamos chegar no século XX. A gripe espanhola, entre 1915 e 1919, iria dizimar 40 milhões de seres humanos ao redor do planeta. A gripe espanhola, na realidade, ela teve a sua origem nas fazendas norte-americanas. A doença da gripe espanhola, ela saiu dos Estados Unidos. E quem transmitiu esse vírus, essa bactéria, que foi transmitida dos animais, dos porcos, que muito eram abatidos nas fazendas norte-americanas, e consumida pelos os soldados que iriam lutar no fronte de guerra na Primeira Guerra Mundial. Esses soldados americanos foram que levou o vírus para o fronte de guerra no continente europeu. Por que o nome gripe espanhola? Porque a Espanha naquela época não se envolveu com a Primeira Guerra Mundial. E o único país que publicava sobre uma gripe que estava matando era a imprensa espanhola. E aí, os outros países batizaram o nome desta gripe, gripe espanhola, por conta da divulgação que a Espanha dava. Naquela época, Salvador e região metropolitana de Salvador, entenda-se Cachoeira, Santa Amaro, Dias d'Ávila, a região aqui na orla de Salvador, no Jardim dos Namorados, entre o Jardim dos Namorados e a Boca do Rio, aquela região no início do século XX se chamava a Praia do Chega Nego, no início do século XX. No final da década, do século XIX, no ano de 1800 e pouco, aquela região da Praia dos Namorados, do Jardim Armação até a Boca do Rio, ali tinha uma comunidade de
negros, de escravos. E eles ali abatiam baleias, eles desossavam baleias. Então tinham pequenas vilas de pescadores que hoje nós conhecemos como Boca do Rio. Boca do Rio, porque atrás do centro de convenções que tem ali descia um rio e desembocava o que nós chamamos hoje Boca do Rio. Essa comunidade foram praticamente dizimada pela gripe espanhola, que iniciou nesse período aí. Aquela comunidade de pescadores, que hoje é o bairro da Boca do Rio, praticamente foram dizimadas pela gripe espanhola, matando 4.000 afrodescendentes. E Salvador teve uma perda de aproximadamente quase 20.000 pessoas naquela época, morreu em Salvador e região metropolitana, vítima da gripe espanhola. E a pergunta naquela época dos soteropolitanos, das comunidades da Boa Morte em Cachoeira, as comunidades das igrejas que detinham o poder em Salvador, eles atribuíam que era ira de Deus, que era Deus castigando o nosso comportamento, como nós nos relacionamos com a Mãe Gaia, com o planeta Terra e com o próximo. Saindo de 1915, vamos chegar no início da década de 70. No primeiro ano da década de 70, um ciclone na Índia, em Bangladesh, matou 500.000 pessoas. Basta lembrar vocês que hoje a Índia é o segundo maior país populoso do planeta. A Índia hoje tem 1.400.000.000 de habitantes. Naquela época, no início da década de 70, a Índia já batia a casa de 1 bilhão de pessoas. Em 1970, 1 bilhão de pessoas. O Brasil, em 1970, tinha uma população de 90 milhões de habitantes. Destes 90 milhões de habitantes, 60% da população brasileira em 1970 era de analfabetos e não tinha as informações que a gente tem hoje, e eram atribuídos esses grandes cataclismos como castigo de Deus pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Mas saindo de 1970 e se aproximando para o século XXI, na primeira década do século XXI, uma onda de calor no continente europeu matou 37.451 pessoas. A humanidade agora já acompanhava em tempo real o que estava levando a Mãe Gaia o aumento desenfreado do calor em regiões diferentes. Isso em 2003. Nós estamos em 2021. Décadas se passaram e a temperatura da Terra está aumentando. Aumentando por quê? E qual é a origem desse aumento? Saindo de 2003, vamos chegar em 2004. A tsunami no Oceano Índico, na Indonésia, Tailândia, Ilhas Maldivas, devastou, ceifando 300.000 vidas e deixando um rastro de dor e sofrimento. Aí, em 2004, já estávamos acompanhando, como vocês estão vendo aí as imagens, através das câmeras, dos celulares. O que vocês estão vendo aí teve a sua matriz, a sua origem a quilômetros de distância do continente asiático, a 11.000 metros de profundidade do mar. As placas tectônicas, uma mexeu contra a outra e eclodiu esse choque que criou ondas
que entrou continente adentro a 4, 5 quilômetros, continente adentro, dizimando 300 mil pessoas. Este fato está registrado através da psicografia de Divaldo, Transição Planetária, que antes de ocorrer a tsunami em 2004, faltando 20 dias para a grande tragédia, 24 de dezembro, Natal, enquanto nós estávamos comemorando a noite de Natal em nossas residências, comendo o peru, tomando a champanhe, em vez da gente estar comemorando o nascimento de Jesus, a gente estava comendo em abundância e não louvando a Deus. O presente que nós recebemos na noite de Natal, 24 de dezembro, foi uma onda gigante que dizimou instantaneamente 300 mil pessoas. E Filomeno vai dizer que 20 dias antes da tragédia, as colônias espirituais em várias partes do planeta se dirigiu ao local aonde iria ocorrer a grande catástrofe. E ele vai dizer que este fato ocorreu por conta das insanidades humanas. Lembra lá de Sodoma e Gomorra, que eles atribuíam que era castigo? Filomeno vai dizer que o tráfico de mulheres, o tráfico de crianças para a prática dos sexos, os homens de poder aquisitivo saíam do continente europeu para fazer turismo de sexos nessas praias paradisíacas, inclusive a Indonésia e a Tailândia, que estavam negociando as suas filhas de 14 anos, 15 anos, para se prostituir com os estrangeiros que vinham fazer turismo de sexo no período do verão na Indonésia, na Tailândia e nas Ilhas Maldivas. Vai dizer Filomeno de Miranda que nós respondemos por essas ações e que muitos desses eram indivíduos que estavam nesse tipo de prática. Passando, mas vamos chegar no furacão Katrina em 2005 em Nova Orleans, 1833 vítimas. O dique rompeu, outra tragédia. Mês passado, o furacão Irma tocou o solo de Nova Orleans, matou aproximadamente 40 pessoas, morreram desta vez. E por que não houve aumento? Porque eles fizeram uma barreira, não é? E esta barreira suportou a força ciclônica de ventos de 255 quilômetros que tocou o solo de Louisiana. A minha sobrinha mora lá e ela só retornou para Nova Orleans. Ela teve que sair de Nova Orleans e foi para a Flórida e retornou na semana passada para Nova Orleans. E ela me ligou: meu tio, Cícero, o seu esposo, foi trabalhar, ele voltou no estado de depressão muito profunda. A cidade está totalmente destruída. Mas hoje nós perguntamos por quê. Não mais dizemos que é a ira de Deus, mas dizemos que a responsabilidade é de quem? Do homem, que está alterando o ecossistema do planeta Terra. Em 2010, em janeiro, o terremoto no Haiti matou 316 mil pessoas, 350 mil feridos e mais de 1 milhão de flagelados. Entre uma dessas pessoas vítimas foi Zilda Arnes, que morreu dentro de uma igreja. E a gente começou a repensar o conceito de ecologia rasa, o que é uma ecologia rasa e o que é uma ecologia profunda. A ecologia rasa é quando os dirigentes políticos, e todos nós, não só os dirigentes políticos que têm responsabilidade, mas cada um de nós temos responsabilidade pela residência que nós moramos, pelo planeta que é chamado Mãe Gaia,
pela mitologia grega. A ecologia rasa é quando o indivíduo não tem nenhum tipo de comprometimento com o meio ambiente. Ele pouco importa sobre a questão do meio ambiente. É indivíduo que tem uma visão de ecologia rasa. A ecologia profunda é quando o indivíduo tem um comprometimento total com o meio ambiente. Então, a gente começou a mudar quando, em 2011, enchente no Rio de Janeiro, na região serrana, 1.000 pessoas perderam a vida. Em 1989, no subúrbio de Salvador, na altura de Lobato, o morro veio abaixo, aterrando um motel, matando 10 pessoas. Em 1977, no comércio, Ladeira da Montanha veio abaixo, matando vários marinheiros que se encontravam naquelas casas, naqueles casarões antigos, se prostituindo. Japão, 2011, o mundo é mais uma vez sacudido pelas placas tectônicas nas entranhas profundas do mar, criando uma onda gigante conhecida como tsunami, matando mais de 20.000 pessoas e alertando a humanidade. E os japoneses agiram de forma positiva. 20.000 pessoas. Eles trabalharam em comunidade, em menos de 2 meses, eles já tinham reconstruído as estradas principais que ligavam ao noroeste do país, como Fukushima. Narra alguns médios, eu li um livro que agora me fugiu, 20.000 espíritos desencarnaram. Esses espíritos continuaram na egrégora de Fukushima. E muitos taxistas, vai narrar naquele documentário que está no Netflix, se eu não me engano, taxistas pegavam passageiros que iam para Fukushima. O passageiro dava a mão, o taxista parava. E ele perguntava, o senhor está indo para onde? Estou indo para Fukushima. Mas Fukushima está destruído, mas eu estou indo para a casa de meus pais. Isso se tornou notório e público na imprensa japonesa de que o índice de taxistas pegando passageiros mortos, espíritos que já tinham desencarnado, pegando o táxi. Isso não foi apenas um relato de um taxista, mas de inúmeros taxistas falando sobre o impacto que isso teria no mundo espiritual. E aí eles começaram a se unir a fazer orações, vibrações para essas vítimas. Portanto, meus queridos amigos, ontem eu recebi muitas ligações porque eu comentava sobre... Isso há muitos anos eu falava sobre a península de Salvador. Salvador é uma península. Salvador só tem uma única entrada, não é? Que é a BR-324, que você vai para o centro do Brasil. As demais, a linha verde lhe leva para o litoral, não lhe leva para o centro do Brasil. E Salvador é uma ponta de uma península que avança sobre o mar. E ontem, o noticiário correu não só aqui no Brasil, mas em todas as Américas, de que um vulcão que está lá na ilha de La Palma, a 4.400 quilômetros, em linha reta, do São Luís do Maranhão até a ilha de La Palmas, que fica próximo ao continente africano. Esse vulcão começou a dar sinais de erupção no dia 11 de setembro, no sábado passado, e que se ele viesse a eclodir, uma parte da ilha explodisse, essa terra ia correr para o mar, criaria ondas gigantes com altura de 5 quilômetros e atingiria do norte da Flórida, nos Estados Unidos, até a ponta da América do Sul,
praticamente destruindo todo o litoral brasileiro. A Cidade Baixa desapareceria. A orla de Salvador desapareceria. E só ia ficar aparecendo a ponta do farol da Barra. E aí foi um alvoroço. E como bom baiano, o brasileiro é muito humorista, começaram a criar aqueles memes de algo que tudo pode acontecer. Mas de quem são os responsáveis? Os vulcões sempre existiram e nós vamos estudar no capítulo sobre esboço geológico da Terra. Esse capítulo sobre revoluções do globo, nós vamos estudar no capítulo 9, que é natural. O continente africano ele vai se aproximar da Terra, da América do Sul, como vocês vão ver mais adiante. Cataclismos futuros é uma síntese da Gênese que nós vamos estudar daqui a mais uns 4 meses, vamos estar estudando esse tema. A Terra terá um fim, e como será? Fisicamente, a Terra já teve, aparece aqui um negócio que não sai. A Terra já teve as suas convulsões de sua infância. Ele entrou agora num período de estabilidade relativa. Isso no século XIX. No período do progresso pacífico, que se realiza pela reprodução regular dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem. Ou seja, a Terra está seguindo o seu processo natural de transformação, não é verdade? Então, porém, ela ainda está em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Aí residirá a causa de suas maiores comoções. Ou seja, ano passado houve um terremoto de 4,2 lá no Vale do Jiquiriçá, e que houve uma reverberação, um efeito aqui em Salvador. Então Kardec já dizia na Gênese, no capítulo Gêmeos, no capítulo 9, Revoluções do Globo, que é o processo natural da Mãe Gaia. Agora o problema é que nós estamos antecipando esses grandes cataclismos. Até que a humanidade haja crescido suficientemente em perfeição, pela inteligência e pela prática das leis divinas, as maiores perturbações serão causadas pelo homem e não pela natureza. Isto é, serão mais morais e sociais que física. A Gênese, capítulo 11. O que ele está querendo dizer é que nós somos responsáveis por essas grandes mudanças. E no Livro dos Espíritos, na questão 728, é lei de natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então eu vou colocar todos nós dentro deste contexto. O que foi relatado, muitos de nós moramos aqui na Orla Marítima. Eu não moro na Orla Marítima. Eu moro na cidade alta de Salvador. A minha residência é no bairro do Palmiúdo. Então, eu estou a nível do mar bem alto. Quem mora no alto de Ondina está lá em cima. Mas quem mora, como a minha amiga Graça, que tem uma mansão na Orla Marítima de Salvador, se acontecer uma catástrofe dessa, a cidade toda é afetada. É claro que tudo é afetado, se destrói tudo. Então, um dia vai ocorrer, como está acontecendo na Orla de Ilhéus. O mar está avançando sobre Olivença. Está perdendo aquela estrada que liga Ilhéus a Olivença. A maré está avançando, está destruindo tudo. Em Jauá, eu sempre vou em Jauá, sempre estou lá em Subaúma. Jauá sofre constantemente com o avanço da maré.
E aí, os geólogos, eles vão dizer o seguinte: estudos estimam que em cerca de 250 milhões de anos no futuro, essas placas estarão novamente reunidas de forma que um novo hipercontinente surgirá. Significa o que, meus amigos? Meu amigo Jailton, que eu estou vendo você aqui na tela. Jailton, dê um sinal de positivo aí, Jailton. Significa que Jailton, daqui a 250 milhões de anos, ele pode pegar um ferry-boat e ir para o continente africano, porque a distância entre o continente africano e o continente sul-americano, daqui até lá, vai ter uma distância de aproximadamente 100 quilômetros, como de Salvador a Feira de Santana. Daqui a 250 milhões. As placas do seu processo natural vão se voltar às suas origens. Mas até lá, 250 milhões de anos, todos nós, enquanto espírito se manifestando no corpo físico na Terra, já atingimos regiões de puras bem-aventuranças. Já nos tornamos espíritos iluminados, espíritos melhores. E certamente poderemos sim, minha amiga Clara, continuar aqui no planeta Terra, mas com outro tipo de densidade. Eu vou repetir a todos vocês. Mas James, eu estarei habitando outros mundos que são bilhões? Sim, mas também você poderá estar habitando a psicosfera do planeta Terra, como um ser encarnado, mas com outro estágio de vibração. Então, quando dizemos esse material foi fruto de um seminário que nós apresentamos em 2012, lá na Chapada Diamantina, no Vale do Capão, quando se dizia que o planeta Terra seria destruído em 2012. E eu fiz esse seminário falando que o day after, o dia seguinte, não seria 2012. Conexões pleiadianas na era da luz. O sistema solar gira em torno de Alcione, estrela central da constelação das Pleiades. Alcione, ela está localizada dentro do nosso país, que é a Via Láctea. A Via Láctea é um país esse que tem 400 bilhões de estrelas. 400 bilhões de estrelas gravitam dentro da estrutura da Via Láctea. E a nossa estrela, que é o sistema solar, é o nosso estado. A Via Láctea é o país e o sistema solar é um estado. E nós temos 400 bilhões de estrelas, de estados. Alcione é uma dessas. A cada 10 mil anos, o sistema solar penetra por 2 mil anos no anel de Fóton, ficando mais próximo de Alcione. A última vez que a Terra passou por ele foi durante a Era de Leão, há cerca de 12 mil anos. Eu já falei aqui anteriormente sobre os ciclos de evolução, não é? E nós estamos nesta fase, como vai dizer Sai Baba. Sai Baba dizia que nós estamos entrando na camada da luz, na era da luz. Na era de Aquário, que está se iniciando, ficaremos outros 2 mil anos dentro deste disco de radiação. Todas as moléculas e átomos de nosso planeta passam por uma transformação sob a influência dos fótons, precisando se readaptar a novos parâmetros. A excitação molecular cria um tipo de luz. Eu não sei se vocês têm conhecimento de que o Sol, não é? Libera o nosso Sol, esta estrela de quinta grandeza, ela libera a todos os instantes 100 bilhões de neutrinos. O que é neutrinos? Liberado pela explosão do Sol, brilho do Sol.
essas partículas invisíveis, esses neutrinos, que faculta a existência de todas as formas de vida na Terra, constantemente está atravessando o nosso corpo. Quando nós estamos na rua, que o sol está brilhando, ou quando nós estamos dentro da nossa residência, nós estamos sendo atravessados por essas partículas invisíveis, chamado de neutrinos. E eu poderia abordar, seria assunto para o estudo do perispírito, de como esses neutrinos podem, de certa forma, influenciar no perispírito que está em outra dimensão. Aí é assunto para estudo em outro momento. Alcione se encontra a 500 anos-luz da Terra. 500 anos-luz é muito. Um ano-luz tem 10 trilhões de quilômetros. Um ano-luz. Talvez por isso os hinduístas chamem de Era da Luz os tempos que estão por vir. Em 1972, o Sistema Solar vinha entrando no cinturão de fótons. Em 98, a sua metade já estava dentro dele. A Terra começou a penetrá-lo em 87 e está gradativamente avançando até 2002, quando vai estar totalmente imersa. Ou seja, todo esse caos, a onda de violência, a onda de desentendimento, as máscaras caindo, as pessoas estão se mostrando como ela é, porque esses fótons, a Era da Luz, está expulsando as sombras e mostrando as nossas verdadeiras facetas, porque diante da luz nós não podemos nos escondermos com os nossos calabouços sombrios. Então, tudo que nós estamos presenciando na humanidade, na sociedade brasileira, são as máscaras que estão sendo derretidas, porque são máscaras de parafina. Usamos máscaras de parafinas, não nos revelamos como de fato nós somos no nosso interior. E esta luz, ela está trazendo uma nova realidade espiritual para a humanidade, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Então, eu já estou para terminar. Vive-se na Terra um momento de grande transição de mundo, de provas e expiações para um mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano a mudanças de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor, meus queridos amigos. Portanto, aqui eu encerro a primeira fase da apresentação e eu pediria a todos vocês para assistirmos um vídeo de 10 minutos. Este vídeo vai mostrar para nós, diante de tudo que eu apresentei, dos problemas que acontecem na Terra, e muitos ainda acham que nós somos os únicos moradores no universo. O nível de evolução que nós nos encontramos. Uma parcela que ainda vive na sua irracionalidade, achando que nós somos os únicos moradores. O que vocês vão ver aqui agora é o país vizinho nosso. Como eu disse, o nosso país é a Via Láctea com 400 bilhões de estrelas. E o que vocês vão ver agora é o nosso país vizinho, que é Andrômeda, que tem 1 bilhão de estrelas. Vamos fazer essa viagem e vamos refletir na imagem e no som. Pode colocar.
Então, Eu interrompi porque esse vídeo, ele tem 22 minutos, por aí assim. Como você me solicitou que eu passasse ele apenas 10 minutos, não foi? 10 minutos. Aí pode disponibilizar no grupo e as pessoas depois podem assistir completamente. Na íntegra. Né? Nós Completo. vamos, Graça vai disponibilizar na íntegra. Eu perguntaria a todos nós, afinal de contas, quem realmente eu sou? Diante de tudo que eu mostrei, os grandes cataclismos que ocorreu e ocorrerá no futuro, neste minúsculo planeta acanhado, chamado planeta Terra. Vocês apenas viram uma galáxia Andrômeda vizinha. Nos últimos 20 anos, o telescópio Hubble, ele já identificou 100 galáxias. Vou repetir. Nos últimos 20 anos, o telescópio Hubble já conseguiu identificar no universo 100 galáxias. Dentre essas galáxias, ela identificou uma que levou o nome de NGC 4889. A galáxia NGC 4889 tem aproximadamente 10 trilhões de estrelas dentro da sua galáxia. Portanto, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para si mesmo, para a humanidade, para o egoísmo humano, para o primado da matéria, nós perguntamos, afinal de contas, o que é que nós estamos fazendo com nós mesmos, com o nosso próprio corpo? Porque o planeta Terra é a nossa residência, é o nosso corpo. Se a mãe Gaia adoece, o nosso corpo adoece. Portanto, meus queridos irmãos, eu quis apresentar esse tema convidando a todos vocês para o início do estudo da obra A Gênese na próxima semana, onde nós iniciaremos uma nova jornada às estrelas, jornada nas estrelas. Sairmos da Via Láctea indo a Andrômeda, a outros universos. Conforme no estudo da obra Gênese, vamos falar a forma como o universo foi constituído, como surgiu os mundos, como surgiu os mundos espirituais. Porque o astrônomo italiano Galileu Galilei, que foi uma mente brilhante da sua época, ele desencarna, e ao retornar ao mundo espiritual, o espírito de Galileu, ele vai participar também da produção da codificação espírita, quando, no capítulo 6 do livro A Gênese, ele vai discorrer sobre uranografia geral. A uranografia geral, que é tratada nesse capítulo, tem como orientador espiritual o espírito de Galileu, que vai ditar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ao astrônomo Camille Flammarion. Camille Flammarion participava das reuniões mediúnicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aonde seria produzido o livro A Gênese, e que muitas matérias das comunicações psicofônicas, tendo como espírito Galileu, foi publicado nas revistas espíritas, que por sua vez Kardec colocou no livro A Gênese. E Galileu vai dizer que quando ele chegou no mundo espiritual, ele ficou surpreso com a imensidade. Então perguntaria a muitos de vocês que conheceram Carl Sagan, com aquela série que foi sucesso na década de 80, Cosmos. Ele tinha uma visão holística, o Carl Sagan. E ele deixou muitos discípulos, não é? Quando ele desencarnou. Um dos seus discípulos
o astrofísico e astrônomo Neil deGrasse, Neil deGrasse, que era jovem na época e bebeu da fonte de Carl Sagan. Neil deGrasse, em 2016, ele iria publicar o livro Origens, falando sobre a matriz do surgimento do universo. O próprio Neil deGrasse, na sua linguagem cosmológica, falando sobre a exobiologia. O que é a exobiologia? Essa palavra exobiologia é uma palavra do século XXI, mas que Galileu e Kardec falavam de exobiologia no século XIX, mas com a linguagem daquela época. Então, Neil deGrasse, ele vai dizer que provavelmente existe civilizações inteligentes em outros universos paralelos ao nosso. É como se dissesse assim, existe outra Juliene Macedo em outro universo. Já imaginou, Juliene? Não é? A mãe de Juliene, você é filha única, Juliene? Abre aí o microfone. Oi, boa noite. Você é filha única, Juliene? Não, sou uma de 3 irmãos. 3? Tem uma irmã mais velha, eu e um mais novo. Mas você deu muito trabalho à sua mãe, Juliene? Eu vou até beber água. Não. Então, eu vou ver quem tem cara de sapeca aqui na tela. Ângela, parece que Ângela tem cara de que foi uma pessoa sapeca na adolescência. Imagine se a mãe de Ângela suportasse 2 Ângela, uma dava trabalho, imagine 2. Então, o que Neil deGrasse está querendo dizer, Ângela, que existe outra Ângela em outro universo paralelo. Ele não está se referindo, eu não estou aqui me referindo do mundo espiritual. Eu não estou falando de Andrômeda espiritual. Eu não estou falando das galáxias espirituais. Eu não estou falando do universo propriamente dito espiritual. Eu estou falando de outros universos paralelo ao nosso, onde eles vão dizer que existe outras formas de seres que são a nossa cópia. Perdão, eu vou corrigir o meu erro. O que Neil deGrasse está querendo dizer que existe um mundo espiritual, numa linguagem científica, e que Ângela, que Genaro, que Aldo, todos nós somos uma cópia grotesca do original que está nesse outro universo paralelo. Que universo paralelo é esse que o astrofísico Neil deGrasse está querendo dizer? O mundo espiritual, os universos espirituais. Então, é para a gente pensar de quando nós, ao estudar a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, que trata de cosmologia, quando fala da pluralidade dos mundos habitados, o Evangelho segundo o Espiritismo também vai falar sobre exoplanetas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos vão falar sobre exoplanetas. O que é exoplanetas? São planetas habitáveis com vida semelhante à nossa. Lá no Evangelho, os Espíritos vão descrever os estágios de evolução desses outros mundos. Está no Evangelho. No livro dos Médiuns, Kardec vai falar dos mundos paralelos. E no livro Céu e Inferno, Kardec vai falar das outras zonas habitáveis, desses outros universos espirituais. Portanto, meus amigos, eu convido a todos que durante esses próximos 2 anos, aproximadamente 5 meses, foi o tempo que nós levamos nesse último estudo que nós fizemos da Gênese e que encerramos na semana passada. Na próxima semana, nós vamos falar sobre as características da revelação espírita.
E eu tive o prazer de um evangélico, um testemunho de Jeová, acessou o nosso canal, Graça, e pegou, eu acho que esse testemunho de Jeová estava perdido e caiu num canal de um palestrante espírita, James Ney. E lá ele viu a Gênese, e ele entendeu que a Gênese era a Gênese do Velho Testamento. E ele começou a entrar no nosso canal, que tem os estudos da obra Gênese, que está tudo lá no nosso canal. E aí ele mandou uma mensagem para mim me dizendo que ele estava revendo os conceitos dele de Gênese, porque ele não imaginou que o universo, que o planeta Terra levou bilhões de anos. E aí ele parece que está com um pé lá na igreja pentecostal e outro pé para se tornar espírita, pelo simples fato do estudo que nós estamos fazendo sobre a Gênese. Abriu a janela da mente daquele neopentecostal. A doutrina espírita não é melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas a doutrina espírita, ela é de uma lógica profunda. Conforme vocês viram aqui na apresentação dos slides. Somos sim responsáveis por tudo que ocorre no planeta Terra. Além desse vídeo de 21 minutos que Graça vai postar aí no grupo, eu vou postar no grupo, se bem que eu já coloquei, mas eu vou botar de novo. A palestra que eu fiz no ano passado sobre saúde mental e ecologia, a medicina holística da alma e o seu impacto que você tem em relação ao meio ambiente. Vale a pena assistir essa palestra de 36 minutos, onde nós mostramos a nossa responsabilidade que cada um de nós temos diante do meio ambiente e diante dessa situação em que nós estamos vivendo de forma coletiva. Portanto, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eu não sei se alguns companheiros lá do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros, do Grupo Espírita Renascer, do Centro Espírita Renascer, há um grupo de aproximadamente 10 pessoas da cidade de Pau dos Ferros, que eu estou tendo o prazer de conhecer. Eles querem acompanhar o estudo da Gênese, não é? A convite da nossa amiga Alcídia Batista, lá de Pau dos Ferros, ela está mandando os companheiros participarem, se inscrever no estudo da obra Gênese, para que a gente possa viajar na Enterprise e ter a nossa amiga Graça, não é? Graça como Capitão Kirk, comandando a tecnologia, e Spock é Rafael, que Rafael está em outra Enterprise, que é a Casa do Caminho. Então, viajar no estudo da Gênese é viajar para os confins do universo. Vou passar a palavra a qualquer uma de vocês que queiram encerrar. Vou deixar aí para que quem tiver à vontade... sim, tem uma observação, Graça. Val fez uma pergunta aí no chat, que em 2010 Val esteve lá em Pompeia e viu os corpos pratificados, não é? Ou seja, carbonizados. E foi isso que aconteceu em Sodoma e Gomorra, que eles diziam que as pessoas tinham virado estátuas de sal. E Val, ela comentou aí que ela foi lá conhecer Pompeia e viu os corpos, como é que se diz assim, petrificados, não é? Então, muito obrigado pela sua participação, Val, gratidão pela palestra. Enfim, quem é mais que está aqui? Vamos ver aqui. Ótimo estudo, nos faz perceber o quanto pequenos. Realmente é, e a gente se acha o rei da cocada, não é verdade? A gente acha que nós somos os únicos moradores, lê de engano. Pode ser a sua conexão, quem não estiver ouvindo, enfim. Agradeço a todos e vou passar a palavra para vocês. Se vocês quiserem fazer breves comentários, ainda temos 5 minutos. E encerramos. James,
Boa noite a todos. James, eu queria falar, esse filme que você passou, eu não li a Gênese, até por isso que eu estou aqui, né? Mas eu li, por outro caminho, uma revista espírita, não me lembro a edição, o número lá, mas Kardec entrevistou um ser através de um médium, acho que Victorine Sardou, entrevistou um ser que morava em Júpiter. Era um ceramista, se eu não me engano, se eu estiver errada, por favor me corrija. Ele era um ceramista, Palícia, alguma coisa Palícia. Palizir. Desculpa. E ele era um ex-terrestre, terráqueo, terrestre, Extraterrestre. e que agora era extraterrestre, morador de Júpiter, e ele descreve Júpiter como um mundo feliz. E esse vídeo que você passou me lembrou disso. Agora, eu tenho umas perguntas, eu não sei se é idiota, mas assim, quando o vídeo passa lá que Andrômeda é 200 mil anos-luz, isso significa a frequência de energia, a frequência vibratória do lugar? Talvez por isso a gente não veja os caras. É isso ou não tem nada a ver? Não. Vamos lá. Vamos dizer assim, do Farol da Barra, Teresa, ali do Farol da Barra, Teresa, até o farol do Farol da Barra até o farol de Itapuã, são exatamente quase 20 quilômetros, ok? De Salvador até Feira de Santana são exatamente 94 quilômetros. De Salvador até uma cidade que eu adoro, eu amo essa cidade, Fortaleza, 1.500 quilômetros. De Salvador, você pegando um avião em linha reta até o aeroporto de Nova York, são 10 mil quilômetros. Do planeta Terra até a Lua são ainda 290 mil quilômetros de distância. Até o Sol são 360 milhões de quilômetros, ok, Teresa? Agora, se referindo à Via Láctea, a outras galáxias, o tempo, a marcação de distância já muda, é anos-luz. Um ano-luz é uma distância. Um ano-luz corresponde a 10 trilhões de quilômetros. Ou seja, entre a Via Láctea e Andrômeda tem 2,5 anos-luz. Então se multiplica por 10 trilhões. O que Teresa colocou, a observação que Teresa colocou foi muito pertinente, que eu não toquei nesse assunto, Teresa. As nossas frequências. O planeta Terra tem uma frequência, ela vibra em torno, a frequência de Schumann, ela vibra em torno de 30 pontos megahertz. O planeta Terra está aumentando a sua frequência. Quando nós aumentamos a nossa, ou melhor, quando o planeta está aumentando a sua frequência, está nos convidando a aumentar essa frequência. Eu apresentei ali as conexões pleidianas, os fótons, é a mudança de frequências energéticas, as nossas doenças, as pessoas que têm problema comportamental, as pessoas que estão às vezes perdendo o equilíbrio por conta dessa mudança de frequências, da atuação dessa nova onda de fótons, como eu falei anteriormente, que está nos convidando a mudarmos as nossas frequências. Então, isso está ocorrendo
E aproveitando que você falou, Tereza, eu vou daqui a pouco passar para você fazer a prece de encerramento, Tereza. Mas assim, no ano passado, quando o mundo entrou em lockdown, houve comentário de que estava se ouvindo um zumbido, como se fosse uma turbina de um avião. Esse som de uma turbina do avião foi ouvido em todo o território do continente europeu, como no território do continente sul-americano. Sabe que zoada era essa, parecendo o zumbido de uma turbina de um avião? Era a frequência do campo magnético da Terra que a gente estava conseguindo ouvir, porque o planeta entrou em lockdown, ficou em silêncio. Logo no primeiro mês de março, abril e maio. Lembram disso, que a imprensa relatou o fato? Então, meus queridos irmãos, agradecemos a todos vocês. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar, porta aberta. Temos a flor da oração para ofertar, porta aberta. E a mão amiga para sempre acalentar, porta aberta. Ó luz da luz do céu, derrama sobre nós o teu amor. Ó luz da luz do céu, inspira-nos nesta caminhada, que cada passo seja dado em direção do que ensinou o amável peregrino, e cada gesto iluminado pelo amor. Auxilie, todos sejam bem-vindos. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar, porta aberta. Temos a flor da oração para ofertar, porta aberta. E a mão amiga para sempre acalentar, porta aberta. Ó luz da luz do céu, derrama sobre nós o teu amor. Ó luz da luz do céu, inspira-nos nesta caminhada, que a oração nos mostre sempre aonde ir, enchendo-nos de fé e alegria. Que o coração esteja sempre em prontidão, e o bom Francisco seja sempre nosso guia. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar, porta aberta. Temos a flor da oração para ofertar, porta aberta. E a mão amiga para sempre acalentar, porta aberta. A casa do caminho aqui está, porta aberta
para todo que aqui quiser entrar. Porta aberta. Temos a flor da oração para ofertar. Porta aberta. E a mão amiga para sempre acalentar.